dos pais. Sugiro que comecem pelo CBCL e depois entrem com o inventário de habilidades sociais. Do cabeçalho do CBCL para o inventário de habilidades sociais, informação a mais que vai precisar é só a escola. Mas você não precisa preencher o cabeçalho com os pais, é só preenche do CBCL e na hora do inventário de habilidades sociais pede a escola, ou no começo já pede a escola e preenche lá, tá? Bem, vamos começar pelo CBCL. Do CBCL, então, vai pedir as informações da criança. No começo, tem umas questões que avaliam a vida dela de forma ampla, né? Que esportes ela faz. Então, já começa falando, ela tá aqui fazendo judô. Como é que é o E aí, as atividades perguntam como é que é o tempo dela comparado com as outras crianças e como é que é o desempenho dela comparado com as outras crianças. Se é igual, se é menor e tal, ou se o pai não sabe avaliar, ou a avó, ou o responsável não sabe avaliar. E aí tem os exemplos, né? Então, por favor, cite os esportes que seu filho mais gosta de participar. Por exemplo, natação, futebol, vôlei, patins, dança, entraria aí. Enfim. O 2. As brincadeiras, atividades, passatempo que eles mais gastam tempo. Aparece muito celular nessas perguntas do 2, né? Mas é assim como rádio e TV não inclui, né? Ah, tá, mas além de celular, o que a criança faz? Se faz parte de alguma organização, clube, time, grupo religioso, teatro, coral. O 4 é se faz alguma atividade profissional ou em casa. E aí eu pergunto, ela ajuda em casa ou tem alguma ajuda em algum comércio, em alguma coisa assim. Quantos amigos íntimos, embaixo tem não incluir irmãos, mas muitas vezes aparecem primos. E quantas vezes encontra com outras crianças fora do horário escolar. E o 6 é comparando com outras crianças da mesma idade, como se dá com os irmãos e irmãs, com outras crianças e tal. Depois entra avaliando academicamente a criança, então o desempenho dela nas matérias. E você vai lendo, seguindo o mesmo roteiro. Se a criança está em classe especial, se já repetiu de ano, problemas escolares, se tem alguma doença. E essa primeira fase do questionário termina com quais são as maiores preocupações em relação à criança e qualidades, pontos positivos da criança. Depois a gente vai entrar no questionário de fato. E aí vale sempre a pena ler a orientação, né? Eu vou ler algumas frases de comportamentos que crianças podem ter. Considera o seu filho ultimamente, nos últimos meses. E tenta responder se é falso, nada a ver esse comportamento com meu filho. Se o 2 é mais ou menos, às vezes ele apresenta esse comportamento. Ou o 2 caramba, é o meu filho sempre faz isso, né? E aí você aplicando, você vai circular a opção que mais tem a ver, né? Então a primeira opção se comporta de modo infantil, como se tivesse menos idade. Aí a mãe vai responder, não, meu filho faz isso não. E às vezes, se o irmão está em casa, ele faz isso. Ou, nossa, eu acho meu filho muito infantil para a idade dele. E aí você vai ver se você marca 0, 1 ou 2. Tem algumas, como a 2, que assim, tem a questão e embaixo tem o descreva. Então, 2 toma bebida alcoólica sem permissão dos pais. 0, 1 ou 2. Aí você vai escrever embaixo, escrevendo qual o cenário, o que acontece, até para poder classificar essa resposta. Mas isso aqui é para avaliar a transtorno de conduta, por exemplo, né? O que às vezes os pais confundem um pouco, a gente precisa ter o olhar, né? Quando a gente vai pesquisar mais questões que pesquisam mais toque, por exemplo, pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos. Às vezes você precisa questionar com o pai para entender o que ele está se referindo para poder marcar. Então, no 9, por exemplo, não consegue tirar certos pensamentos da cabeça. Aí tá entre parênteses obsessões. A mãe vai falar, só fala de Pokémon, que saco, vive falando de Pokémon. Aí você vai precisar direcionar, né? Não, mas é quase como se a criança quisesse se afastar aqueles pensamentos que estão causando sofrimento e ela não consegue. Não é tipo que ela gosta muito de uma coisa e só fala daquilo.
Mesma coisa com comportamento compulsivo, né? Então, sempre quando tiver um escreve o que é. E tem também o de escutações e vozes que não existem, que é o 40. Vale a pena checar também. Que é isso? Se a mãe responder que sim, né? De forma geral, só é chato aplicar o CBCL, ele é longo, 112 questões. Ele é puxado, assim, mas se você consegue falar assim, não, nada a ver, mais ou menos, ou caramba, pra caramba, nossa, super meu filho, dá pra botar num ritmo bom. E aí depois vai pro CBCL, que ele tem também 2 pedaços, né? Desculpa, vai pro inventário de habilidades sociais, que ele tem 2 pedaços. O primeiro pedaço ele vai falar alguns comportamentos, e pra você falar da frequência que a criança apresenta aquele comportamento e da importância que os pais dão para aquilo, tá? Quanto eles acham que aquilo ali é importante para o desenvolvimento do filho deles. Então, por exemplo, opção 1, usa o tempo em casa de maneira aceitável, o tempo livre em casa de maneira aceitável. Como é que ele usa o tempo livre dele? Ele fica o dia inteiro no celular, tá? Então, isso acontece sempre. E o quanto pra você isso é importante, o quanto... Nossa, pra mim é muito importante. Eu acho que ele tinha que ajudar em casa, porque eu trabalho em casa, fora de casa, eu chego... Então tá bom. Então, o pai não acha aceitável, e aí vale a pena checar assim, mas você não acha completamente, ou mais ou menos, e a importância pro pai é grande. E essa coisa da importância, a sensação que eu tenho é que eles estão com dificuldade de entender. Então, vale perguntar assim, mas o quanto isso é importante pro desenvolvimento do teu filho? Ou pelo tom de voz a gente consegue identificar também. Se tipo, isso é importante. Se apresentar a novas pessoas é importante, por exemplo, do 4. Que é diferente de... Não, é importante ele se juntar ao grupo, por exemplo, número 3, sabe? Bem, essa é a primeira parte do questionário. E depois ela vai, a partir da 24, ela vai mudar, ela vai perder essa coisa da importância e vai olhar só a frequência. E aí é para problemas de comportamento. Você pode até falar pro pai, de problemas de comportamento. Briga com os outros, mostra triste, parece solitário, tem baixa autoestima, e ele vai falar nunca, algumas vezes ou muito frequente, tá? O que eu tava fazendo com os pais, tava levando 40 minutos. Tirando uma avó que fala pra caramba, todos eu tava conseguindo fazer em 40 minutos no máximo, com tranquilidade, pedindo exemplo, orientando. Então, em caso de dúvida, é só falar. Tá bom? Tchau!